Oi, Cris. Oi, Boa Cléo, boa noite. noite, boa Tudo noite a todos. bem? Boa noite. A gente já está aqui com alguns dos nossos seguidores que estão conosco. Eu estou pedindo para que eles vão aí distribuindo os convites, né? Para que o maior número de pessoas possa ter acesso ao nosso conteúdo. E aí a gente vai dando início. Cris, eu quero agradecer por você estar aqui conosco. Eu vou dar algumas orientações, explicações a respeito da nossa proposta, e aí depois, então, você se apresenta. Tá bom? Queridos, nós estamos iniciando, como eu disse já, essa série é uma série, nós faremos algumas lives com o tema relacionamentos abusivos. Hoje, dessa série, nós vamos falar sobre um assunto específico, que é abuso no casamento. E quando nós estamos trabalhando no aconselhamento, no discipulado, nós temos identificado várias mulheres que têm passado por um sofrimento silencioso. Essas mulheres apresentam feridas nas suas almas, isso às vezes remonta a anos. E muitas delas, né, sofrem exatamente por conta desses abusos, né? Abuso emocional, abuso físico, abuso espiritual. E nós vamos falar aqui especificamente dentro do casamento. E essas mulheres, muitas vezes, elas sofrem caladas, ou porque elas não percebem que elas estão passando por situações de abuso, ou porque elas têm medo, né, de ameaças, elas têm medo de retaliações, e às vezes até porque, por incrível que pareça, elas se sintam ou se sentem culpadas, e muitas vezes elas acabam sofrendo calados. E, por incrível que pareça, eu gostaria que vocês também entendessem que a nossa proposta aqui é falar dentro de uma audiência cristã. E aí a gente pode até ficar um pouco assustado, mas sim, nós estamos falando, né, de situações que ocorrem, lamentável e tristemente, no meio cristão. E nós detectamos isso em todo esse nosso trabalho, tanto eu quanto a Cris, né, no aconselhamento bíblico, no discipulado, a gente tem tido bastante, infelizmente, informações a respeito disso. E aí nós, né, queremos deixar claro que o nosso público, então, né, o nosso destino, o nosso alvo aqui, é falar com mulheres que sofrem vítimas de abuso no casamento, consciente ou não, e que também, às vezes, elas não sofrem, mas que queira ajudar alguém. Então, né, essa é a nossa proposta aqui hoje. Qual que é o propósito, né? Por que a gente está trazendo esse assunto, né? Para quê? Então, nós queremos trazer uma definição sobre abuso, nós queremos apresentar as características gerais de situações de abuso, queremos também identificar, né, ter características do abusador, e o que é que a Bíblia fala sobre abuso? Será que a Bíblia fala sobre essa questão? Então, nós queremos falar disso, né, no relacionamento conjugal. E, claro, nós queremos trazer também orientações bíblicas de como buscar ajuda e como se libertar desse tipo de opressão. Para nos ajudar a refletir biblicamente, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial mesmo, e daqui um pouco ela vai se apresentar. E eu quero só dar uma palhinha aí, né, Cris? Eu não vou estragar a sua apresentação, mas eu gostaria de dizer um pouco, né? A Cris, ela é gente como a gente, né? A Cris, ela é mãe, ela é avó, ela é advogada, ela é uma estudiosa em aconselhamento bíblico, ela está fazendo teologia, né? Ela estuda teologia, ela participa da ABCB e ela trabalha no Ministério também de Discipulado e Aconselhamento Bíblico com Mulheres. Inclusive, né, graças a Deus, a um chamado do Senhor,
a uma ação dele, ela também está conosco no nosso Ministério de Discipulado Online. A Cris, ela é uma evangelizadora em toda e qualquer situação. Então, diante, né, de uma autoridade no assunto, que nós possamos, então, contribuir com esse tema de hoje, que é abuso no casamento, para despertar você, para lidar biblicamente com o problema, e também que a gente possa trazer aqui apontamentos que verdadeiramente traga para você esperança, tá? Essa é a nossa proposta. Trazer esperança para vocês. E eu observo aqui que algumas pessoas, né, algumas pessoas estão nos visitando aqui o perfil, podem não me conhecer. Eu gosto sempre de me apresentar, falar um pouquinho, né, para vocês saberem com quem vocês estão. Eu sou a Cléo Peixoto, sou casada com o José Peixoto, sou mãe da Danúbia, que também, graças a Deus, integra aqui o nosso ministério. Ela é casada com o Anderson. Tenho 2 netos, o Caleb com 10 anos, a Lia com 7 anos, e que inclusive eu gostaria de pedir para vocês estarem orando, né? Nossa família está passando aí por alguns problemas de saúde, então que vocês coloquem a Danúbia, a Lia, o Caleb nas orações de vocês, tá bom? Eu desenvolvo um trabalho para o Senhor, no Ministério de Discipulado e Aconselhamento Bíblico para Mulheres. Atualmente eu faço isso também no modo online. E na igreja que eu congrego, eu faço isso, né, também de modo presencial, e também trabalho com evangelização pessoal. Sou professora de escola dominical. Nessa escola eu ministro aulas tanto para pessoas que são cristãs quanto não cristãs. E hoje também eu sou produtora de conteúdos bíblicos, destinado a um nicho também cristão, no canal de YouTube Conselhos da Cléo para Mulheres. Inclusive, o YouTube, meu canal, está transmitindo essa live ao vivo, e eu quero agradecer os meus seguidores do Conselhos da Cléo. Não se esqueçam de compartilhar, porque conversando aqui com a Cris, vocês vão observar o quanto esse conteúdo, quanto esse material, ele é rico para ajudar essas mulheres que estão sofrendo de abusos. Nós vamos falar outros temas também, então é importante que você agregue conosco, ou para você receber, ou para você também ajudar alguém. Então não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Cris, eu gostaria que você ficasse à vontade, se sentisse em casa, para você se apresentar também, falar o que você considera importante. Seja muito bem-vinda, mais uma vez, muito agradecida por você aceitar esse desafio, essa proposta, estar aqui conosco, enfrentando aí a tecnologia das redes sociais. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar dividindo um pouco com as pessoas o que Deus tem feito, a forma como Deus tem trabalhado, né, na vida do seu povo, né. Como a Cléo disse, eu sou mãe, tenho 2 filhas, um filho, um netinho, uma netinha, né, sou advogada, trabalhei como líder de jovens durante alguns anos, acho que foram 7 anos. A gente fazia muito evangelismo, né, nas ruas, hospitais, praças, durante o carnaval. A gente sempre envolvido com essa questão de pregar o evangelho, né, de acreditar no poder do evangelho para transformar as nossas vidas. E a gente queria compartilhar isso, né? Então, há uns 5 anos atrás, eu fui introduzida ao conceito de aconselhamento bíblico. Eu nunca tinha ouvido antes. Eu já tinha passado por algumas terapias com todas as linhas de psicologia existente, psicanálise e programação neurolinguísticas. Eu tinha me submetido a várias terapias e parece que as coisas não se encaixavam, né? Eu não achava as minhas respostas que eu tanto precisava. Então, eu fui introduzida ao aconselhamento bíblico, comecei a fazer aconselhamento bíblico.
E aí, quando eu comecei a entender algumas coisas que estavam fora do lugar, alguns conceitos, princípios que não foram me passados corretamente, ou talvez eu não entendi corretamente, então parece que tudo se encaixou e eu encontrei as minhas respostas, né? E aí eu comecei a estudar muito. Eu falei, eu procurei respostas da minha vida inteira e estava aqui, né, as minhas respostas, então agora eu preciso estudar isso aqui. E comecei a estudar muito, desenvolver um amor muito grande pelo aconselhamento bíblico, né? E aí eu perguntei para o Senhor o que eu ia fazer agora, né? Se eu ia voltar a trabalhar com jovens, o que eu ia fazer. Eu parei de advogar, né, de trabalhar, terminei uma sociedade e ainda estou terminando alguns processos, mas eu parei de trabalhar e falei, não, agora eu quero dedicar minha vida para o Senhor, né? E eu decidi isso porque eu me cansei, me desiludi com a justiça e também, né, eu não precisava do recurso, então eu escolhi, acho que a boa parte, né? E aí eu comecei a estudar e como a Cléo falou, eu comecei a acompanhar algumas mulheres que foram surgindo, o Senhor foi trazendo, né? Eu tenho um grupo de evangelismo com mulheres que não são evangélicas ainda, né? Tenho apresentado o evangelho. Tem um grupo também de pessoas que não são evangélicas misto aqui no meu prédio, onde eu chamei um missionário da igreja, pastor missionário, é onde ele dá os estudos, e foram surgindo mulheres de outras igrejas que eu faço discipulado com problemas conjugais, e eu comecei a estudar muito essa área de abuso, de casos difíceis, de aconselhamento, de depressão, tudo coisas que de uma certa forma, né, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive síndrome do pânico, algumas coisas faziam parte da minha realidade. Então eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar nisso, porque a palavra vai me libertar disso, né? E graças a Deus, e aí eu fui fazer a BCB, e esse ano eu falei, agora eu vou fazer teologia, e a gente tem aí seguido, e o Senhor firmou essa convicção no meu coração, que é isso que Ele quer que eu faça, né? Que eu ajude mulheres, né? A gente vive numa época onde a depressão, a ansiedade são coisas recorrentes, né? E a gente vê pessoas sofrendo muito, né, à nossa volta. Eu moro num condomínio com 6 torres. Tem muitas mulheres aqui. A gente tem um grupo de mulheres no condomínio. E a gente olha assim, as pessoas estão sofrendo, né? Então, Deus firmou essa forte convicção no meu coração que é para fazer isso. E aí eu cheguei até a Cléo, né? Fui apresentada a Cléo. E estou muito feliz de estar aqui, de integrar o ministério agora. Que o Senhor possa nos usar e nos abençoar. Amém, querida. Seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes, porque sabemos que você já tem agregado muito, né? E tem muito ainda para agregar. Pessoal, é possível que vocês tenham, durante a live, perguntas, né? Às vezes alguma contribuição. No caso das perguntas, nós faremos depois as caixinhas de perguntas, tá? E aí nós vamos responder. Então, fiquem atentos aí no meu perfil e no perfil da Cris, que a gente vai trazer as respostas caso tenha, tá bom? Cris, vamos lá então, querida. Vamos lá. Quando a gente fala, nós vamos falar sobre abuso, né? E aqui no caso, abuso no casamento, né? De modo muito específico. Será que seria interessante a gente abordar um pouco essa questão do casamento? Porque já que nosso foco é o casamento, assim eu fico pensando, né? Será que Deus, ele criou o casamento e deixou as pessoas à vontade para casar com quem quer, do jeito que quer, como quer, faz o que quer, tipo, eu quero casar para ser feliz, para fazer feliz, enfim. As pessoas estão à vontade nesse sentido, ou Deus tem algo mais do que isso? Deus tem planos, Deus tem propósito para o casamento. Você pode contribuir um pouco nesse sentido, nessa base da família? Ok. Antes da gente entrar aí nessas perguntas, queria dizer que a gente vai fazer essa série e algumas outras, e todas elas a gente está usando por base um livro que a Fiel lançou o ano passado, né, em português,
que é Desmascarando o Abuso, né? Um livro muito bom, escrito para pastores e líderes, né? Com questões práticas, técnicas, um livro muito bom e escrito por uma mulher, com toda a sensibilidade feminina, né? Então, a gente vai estar usando esse livro de base aqui nas nossas lives, ok? Então, vamos lá. O plano de Deus para o casamento, né? Deus tem planos não só para o casamento, Deus tem plano para todos os seus filhos, em todas as circunstâncias, em todos os relacionamentos, né? E o plano de Deus para todos nós é nos tornar a imagem de Cristo, né? Para o nosso bem, para o nosso benefício, porque isso traz glória ao nome de Deus, né? Então, Romanos 8, 29, né? 28, 29, fala que todos que de antemão conheceu, também o predestinou para ser a imagem do seu filho. Então, esse é o plano de Deus para todo filho dele e todos os relacionamentos. Então, o convívio conjugal, marido e mulher, ele é para cumprir o propósito de Deus, né? Com o auxílio mútuo dos cônjuges ali, os dois, né? Numa parceria, contribuindo um na vida do outro, de forma que ambos se tornem a imagem de Cristo, né? Então, esse é o plano de Deus, não só para o casamento, mas para todos os seus filhos, né? Nós somos chamados em todas as circunstâncias, todas, né? As boas e as ruins, a refletir a imagem de Cristo, né? E assim glorificar o nome de Deus. Aí, às vezes, a gente usa, assim, termos em igrejes que as pessoas não sabem o que significa, né? O que é glorificar a Deus, né? É refletir a imagem dele. Porque quando eu tenho uma atitude que eu sei que é do caráter de Deus e eu reflito, as pessoas à minha volta são impactadas, né? Porque eu não estou agindo segundo o mundo, eu não estou agindo segundo a tendência da carne, mas eu estou agindo conforme o Espírito que habita em mim e a palavra no meu coração. Isso traz glória ao nome de Deus, né? No contexto do casamento, especificamente, a gente tem ainda em Efésios 5, né, a partir do verso 21 ao 33, que refletir a imagem de Deus no casamento, principalmente em relação ao homem, né, seria demonstrar um amor sacrificial para o cônjuge, né? E Deus usa como paradigma algo nada mais, nada menos do que o amor de Cristo pela sua igreja, né? Cristo morreu pela sua igreja, né? Se sacrificou. E no casamento, o cônjuge é chamado para demonstrar esse amor sacrificial, ou seja, ele morrer para os seus interesses, para os seus desejos, para que possa servir o outro, amar o outro, né, servindo. E assim, com essa cooperação mútua, ambos aprenderem a espelhar o caráter de Cristo, né? A ter atitudes que tragam glória ao nome de Deus, né? E eu digo assim que a marca de um casamento, segundo a Bíblia, é o serviço e amor sacrificial entre os cônjuges. Em resposta, em gratidão ao que Deus fez por nós, ao que Cristo fez por nós, né? Então eu entendo o Evangelho e eu respondo a esse Evangelho com gratidão, obedecendo, né? A Bíblia fala, Deus escreveu para nós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, quando a gente fala em amar a Deus, a gente não está falando só de sentimento, né? A gente está falando de um amor que é demonstrado na prática. E a gente vai demonstrar esse amor obedecendo. Obedecendo por amor e gratidão, não por obrigação, né? Porque Deus vê o nosso coração e a nossa motivação importa, né, para Deus. Não é só o comportamento, né? Então, eu acho que a marca do casamento é isso. É a demonstração de um amor sacrificial, onde ambos contribuem um com o outro para que eles sejam modelados à imagem de Cristo. Amém. Ô, Cris, e é interessante, né, essa sua abordagem, porque pensando nessa proposta bíblica, a ideia é fazer com que um e o outro nos ajude a nos parecer com Cristo, né? Então a gente já pode pensar aí numa inversão de valores hoje, né? Onde cada um olha para si. E ao mesmo tempo, olhando para essa realidade, nós observamos que o casamento é o que vai dar ali a base, o conceito do lar, né? Família, amor, né? É o ambiente doméstico. E de repente a gente se depara com tantas informações de abusos,
Você poderia definir para a gente, conceituar, trazer um esclarecimento sobre o que é um abuso doméstico, Cris? Primeiramente, vamos lidar um pouco com a terminologia, porque a Bíblia nós não encontramos a palavra abuso, né? Então, às vezes, as pessoas podem achar que a Bíblia não fala sobre isso porque não tem a palavra. Mas, na verdade, nós encontramos nas Escrituras o padrão do comportamento do abusador, a dominação que ele exerce e os efeitos que gera na vítima, né? Só que na Bíblia isso vem sob o termo opressão, né? Aflição, opressão. Então a Bíblia fala muito sobre opressão, né? E o abuso, ele é uma opressão, né? A pessoa está aflita, afligida debaixo de uma opressão, né? Outra questão a esclarecer, né, é que não só a mulher é vítima de abuso doméstico, né? Os homens também podem ser vítimas. É verdade que as estatísticas mostram que a maioria, a grande maioria, é mulher, mas os homens também podem ser vítimas. Inclusive, eu conheço um casal onde a mulher é a opressora, no caso, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, né? Que não é só o homem, né? Pode ser o oposto também. E, para finalizar, né, a opressão é o contrário do plano de Deus para o casamento e para os seus filhos, né? Então, portanto, a opressão, ela é pecado. Com relação ao abuso, ele ocorre por quê? Justamente por isso, porque o cônjuge, o abusador, ele persegue os seus próprios interesses a todo custo. Ele quer aquele determinado objeto, ou aquele determinado comportamento, ele quer atingir um objetivo sem medir esforços para isso, né? E o que ele quer tanto, que ele é obstinado por aquilo? Ele quer controlar, dominar e satisfazer os seus desejos. E ele vai tentar isso a qualquer custo. Ele vai usar para isso meios coercitivos, né? Pode ser tortura psicológica, ameaça, humilhação, indiferença, abandono emocional, o silêncio, né? Aquelas que você fala não responde. Ele vai usar o meio que ele sabe que fragiliza mais a vítima, porque a vítima ficando mais fragilizada é mais fácil dele dominar. Ele enfraquece, né, a resistência, então ele domina com facilidade. Então a fraqueza da vítima vai determinar o meio que o abusador vai usar para ele poder obter o que ele quer, que é o domínio e o controle, né? Então a opressão, ele é fruto do coração egoísta, né? Obstinado e que emprega meios cruéis para alcançar o que ele quer. Ele quer controlar e dominar, né? Conforme os seus desejos, conforme os seus interesses. Então, é totalmente contrário ao que a Bíblia nos chama de o amor sacrificial, né? O amor tendo por paradigma o amor de Cristo pela sua igreja, né? Então, essa é uma definição de abuso, né? É uma obstinação pelo controle e, para isso, ele vai exercer meios coercitivos para conseguir esse domínio, esse controle. Ô, Cris, e quando você fala, né, nesse abuso doméstico, obviamente você disse, né, envolve o homem, envolve a mulher, o esposo, a esposa, e nós que trabalhamos com as mulheres, é muito comum, né, a gente, ao ouvir os relatos, identificar, né, como abuso, não acreditar que aquele marido é capaz daquilo. Ou, às vezes, você que tem o caso que conhece o homem, né? Não é capaz de identificar que aquela mulher é capaz de fazer isso, né? De recorrer a esses meios para atingir os seus fins egoístas. Teria como a gente saber, assim, qual é a característica de um opressor? Você fala em opressor, seja ele homem. Tem uma característica, dá para identificar, dá para saber quem é esse opressor? Primeiro, assim, vamos falar o que não é o opressor, né? Vamos por partes. Então, o opressor,
por mais que pareça em momentos de explosão de ira, ou que ele se faz de chateado, porque de alguma forma ele vai exercer o poder coercitivo, ele é movido pelo egoísmo e o desejo de dominar. O coração dele, ele não está fora de controle. Pelo contrário, ele está lutando porque ele quer o controle. Porque às vezes a gente acha que porque ele explodiu em ira, saiu chateado, bateu a porta, ele está fora de controle, pode fazer alguma besteira, né? Às vezes a mulher fica com receio, mas não, ele não está fora de controle. Ele está lutando para ter o controle, né? E quando a gente olha para essa situação, eu penso assim, o pecado do coração ali, que é o egoísmo e o desejo pelo controle, pelo domínio, é o mesmo que teve no coração de Adão e Eva, na queda lá no jardim, né? Eles queriam tomar o lugar de Deus, eles não queriam governar a criação como representante de Deus, eles queriam ser Deus, eles queriam dominar em nome deles mesmos, né? Eles não queriam dominar e governar e reinar em nome de Deus, como representante de Deus, eles queriam governar em nome dele. E o opressor é isso, ele quer reinar no nome dele e utilizando os termos dele, né? Não os termos de Deus, né? Então, quando eles ficam às vezes em silêncio, né? Tem alguns que exercem a lei do silêncio, né? Aí a esposa pergunta, você está chateado? Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Lei do silêncio, né? Aí você pensa, ele está chateado, ele está ferido, acho que eu fiz alguma coisa. Não. Ele só quer satisfazer os desejos dele. Então ele está chateado porque os desejos dele não são satisfeitos e nunca vão ser. Então a esposa fica com aquela sensação: não importa o que eu faça, tudo não agrada. Se ele fala que é por causa disso, aí eu faço, ele reclama de outra coisa, eu nunca vou agradar? Não, nunca vai agradar, porque só Deus pode satisfazer o nosso coração, né? E então, por mais que você faça, você nunca vai agradar, né? Ele precisa do evangelho, ele precisa se satisfazer em Cristo, né? Em Deus, não no cônjuge, né? Não buscar essa satisfação, essa alegria, esse preenchimento no cônjuge, né? Mas em Deus. Com base no padrão de comportamento que a gente observa, a gente vai listar algumas características. Não é um rol exaustivo, é só exemplificativo, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e as pessoas têm características diferentes e situações diferentes, né? Mas a gente vai listar algumas aqui para que a esposa possa observar ou o esposo possa observar, porque a maioria das pessoas às vezes nem tem consciência, como você falou, que está numa relação abusiva, né? Então, e por quê, né? Quando você citou assim, mas pode ser que a gente ache que, imagina, aquela pessoa não é capaz de fazer isso, né? O opressor, ele possui uma grande habilidade de enganar e manipular situações e pessoas a seu favor, né? Conforme o seu interesse. Então, ele é super simpático e super comunicativo com as outras pessoas. Ele é uma pessoa do lado de fora e uma pessoa do lado de dentro da casa, né? Então, fica muito difícil, né, a gente identificar por conta disso. E já houve no passado, hoje eu acredito que não mais, eu espero que não, mas já houve no passado, as mulheres enfrentavam uma dificuldade muito maior porque ninguém acreditava, né? Elas falavam o que acontecia e as pessoas falavam, não é possível. Não é possível, eu conheço ele, não é possível, né? Então, eles têm essa grande capacidade, tanto que às vezes nem a esposa percebe que ela está numa situação de abuso, ou vice-versa, né, se for o caso, nem ela percebe, porque ele tem essa habilidade de manipular situações, as pessoas e os fatos de uma forma que nem ela percebe que ela está numa situação abusiva, né? Então, essa é uma característica muito marcante do abusador, né? E é interessante que com essa mesma habilidade de enganar as pessoas, ele engana a si mesmo, né? O que gera a segunda característica dele. Ele tem uma visão totalmente distorcida de si, do outro e de Deus, né? Então ele tem uma clara demonstração de orgulho, porque ele se acha melhor que os outros, então os desejos dele têm que ser satisfeitos e da esposa não, porque ele é melhor, porque ele é maior, porque tem que comer o que ele quer, porque, né? E ele se acha que ele é merecedor de algo muito maior.
né, de uma atenção maior, de ser mais bem tratado, né, porque ele se acha melhor. E então isso gera essa constante insatisfação, porque ele está procurando no lugar errado a satisfação dele, né, um Ou coração ela, né? totalmente, ou ela, uma visão totalmente distorcida. Eu vou usar sempre o termo ele, assim, porque a gente está falando para mulheres, né? Mas, gente, como eu falei no começo, existem mulheres abusadoras também. Não é só os homens, né? E é bom lembrar também que o comportamento abusivo, como todo pecado, ele não tem justificativo. Porque às vezes a mulher fica pensando, acho que eu não sou uma boa esposa, acho que faltou, eu acho que eu falei nisso, ela fica se culpando, né? Só que não tem justificativa. O chamado do Senhor é ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Não tem assim uma vírgula, ame a sua esposa se ela for isso, aquilo. Não tem, né? Mandamento do Senhor. E é bom lembrar também que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ele nos amou e se sacrificou. Então, assim, o comportamento abusivo não tem justificativa, você não tem culpa, né? No entanto, apesar do pecado, o opressor, apesar de toda essa obstinação, esse egoísmo, ele ainda é portador da imagem de Deus, né? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele está sob uma cegueira espiritual muito grande, um cativeiro, e ele também precisa do evangelho. Isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente, né? Que ele deve ser um alvo da nossa misericórdia também, porque ele também precisa do evangelho. Né? Ele tem essa visão distorcida do outro, de si mesmo e de Deus, né? E o Espírito Santo precisa abrir o entendimento dele, trazer luz à escuridão que ele vive, para que ele possa conhecer o Evangelho, né? Mas eu diria que uma marca assim do opressor para a gente guardar e fechar aqui seria o egoísmo, o orgulho e o desejo por controle coercitivo, né? Que obriga ou sujeita o outro a fazer o que ele quer pela intimidação, pela força ou pela violência, né? Então, eu diria que essas são marcas assim do opressor. Algumas, né? Aí, quando você fala assim, né, nessa característica, você fala que ele sujeita pela intimidação, né, ou pela força, e quando a gente pensa na intimidação, ela se manifesta de diversas formas. E aí a gente pode falar assim, pode estar pensando assim, né? Eu, por exemplo, te ouvindo, nossa, acho que eu sou também abusiva, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo uma coisa ou outra dessas que está sendo citada. Como que a gente identifica o abuso no casamento? Qualquer atitude pode ser considerado um abuso? Como que identifica esse abuso no casamento? Você pode ajudar nesse sentido? Sim. A gente tem que ter muita cautela com isso e não rotular qualquer atitude como abusiva, né? Temos casamentos bons, casamentos não tão bons, casamentos ruins e casamentos abusivos, né? Nem todo o casamento ruim é abusivo, mas todo casamento abusivo é ruim, né? Então, o que a gente olha? Não é um evento isolado, né? Que vai ser um meio válido para a gente avaliar se o casamento é abusivo ou não, né? É necessário uma análise mais ampla, inserindo aquele evento num contexto, num sistema mais amplo, né? Deve ser lembrado também, a gente deve se lembrar que somos pecadores e sim, em casamentos bons e ruins, pode acontecer um evento isolado de uma situação abusiva, sem que esse evento caracterize como casamento abusivo, né? Então, nós somos pecadores, nós podemos cometer deslizes e pode ser uma situação que, se você olhar isoladamente, você vai falar, é uma situação abusiva, houve uma ameaça, ainda que seja uma ameaça assim, se você continuar desse jeito, eu vou embora. Se você continuar desse jeito, nós vamos separar, né? Isso é uma ameaça, dependendo da insegurança da outra parte, é um meio coercitivo poderoso, né? Mas a gente tem que avaliar um sistema mais amplo, né? Para identificar a opressão, a gente tem que analisar dentro desse sistema eventos repetitivos, padrões de comportamento e efeitos na vítima, né? E principalmente visualizar a presença clara desse controle coercitivo, né? Dessas ameaças, da intimidação, do uso da violência, né? Pode ser utilizado para conseguir o que quer com base em punições, né? É o controle coercitivo. Ele utiliza
para conseguir o que ele quer à base de punições, né? É preciso considerar biblicamente o coração do opressor, o comportamento repetitivo e o impacto do comportamento sobre o cônjuge. A Bíblia esclarece o comportamento e os seus efeitos, né? Esse padrão tem que ser analisado no todo para que seja estabelecido um padrão. Então, o que vai nos dizer se um casamento é abusivo ou não é a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem e traz esses padrões, tanto de comportamento como do efeito que isso gera na vítima, né? Porque o que vai me dizer também, se tem esse controle coercitivo, é o efeito que gera, né? Se é uma ameaça, se é uma punição. Às vezes, uma ameaça verbal para uma pessoa não quer dizer nada, né? Às vezes o marido fala, eu vou embora. Aí a mulher, vai nada. Mas para outro, dependendo da situação, ele sabe que aquilo vai atingir de uma forma que ele vai conseguir exercer esse controle, né? Então, é importante a gente ver esse padrão de comportamento e os efeitos que ele gera, que é o que o opressor quer, né? Que gere esse domínio. Aí você chega nesse ponto, né, que a Bíblia é que vai dizer, né, vai definir o que é opressão ou não. Aí fica aquela dúvida, eu até citei no começo, que a nossa proposta aqui é falar com mulheres cristãs que estão, né, passando por essa dificuldade. E aí vem essa pergunta, né, que não quer calar, mas espera um pouquinho. Existe casamentos abusivos dentro da igreja? Cris, se existe, qual o papel da igreja nisso? Sim, existe. Somos pecadores, né? Portanto, potencialmente pode existir no meio cristão qualquer pecado, este e qualquer outro pecado, né? Deus nos deixou alerta, né? Em Coríntios 10, 12, 1 Coríntios, ele fala, aquele que julga está em pé, veja para que não caia, né? Então, pode ocorrer, sim, pode ocorrer. A gente não tem que ficar achando que a gente está na igreja, numa bola, fechado, e nada vai nos atingir, né? Nós somos pecadores, estamos lá, então, sim, está sujeito de acontecer na igreja, sim, com certeza. Não devemos julgar ou rotular as pessoas que passam por essa situação, né? Porque nós somos chamados a amar e servir essas pessoas, né? Tanto o opressor como o oprimido. Porque se o opressor for crente e estiver na igreja também, ele também precisa de ajuda, né? Deus não se agrada com a opressão dos seus filhos. Ele convoca o seu povo para buscar justiça, retidão e libertar o cativo e quem está vivendo sobre a opressão, né? Para defender o direito dos fracos, dos órfãos, né? Salmo 82, 3 e 4 fala, né? Defenda o direito dos fracos, dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando das mãos dos ímpios. Então, Deus chama o seu povo, e ele escreveu, né? Das mãos dos ímpios e falando com o seu povo, né? Então, existe sim, e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Assim como não pode ser tolerada a injustiça e a opressão, porque é pecado, né? Não pode ser tolerado na igreja, porque Deus não tolera o pecado. Pecado não se trata com tolerância, né? Nem com flexibilidade. Pecado se trata com confrontação, arrependimento e fé, né? E é o poder do Evangelho que nos liberta, né? Como a maioria do abuso é silencioso, temos que apurar nossa percepção, né, para poder reconhecer isso dentro da igreja, ter essa sensibilidade de, às vezes você chega perto da pessoa e diz bom dia, tudo bem? A pessoa diz bom dia, tudo bem, mas a pessoa não está bem, né? Talvez você chegue e fale, irmã, eu posso orar por você? Tem alguma questão que eu poderia orar por você? Né? Procurar, né? Ter essa visão, essa sensibilidade, se chegar mais quando vê uma pessoa muito abatida, né? Procurar saber o que acontece, né? Porque a gente pode ser um instrumento de Deus ali. Tem um versículo, né? Que quando eu li, eu falei, nossa, é perfeito, né? Lucas 4:18, está escrito o seguinte, Jesus disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos,
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Né? Deus nos chama a socorrer os oprimidos, né? Parar o fraco, o aflito, libertar, né? Está na mão do opressor. Isso é um imperativo, né? Uma ordem para a igreja. Né? Diante da ordem do Senhor, a igreja não pode ser omissa. Né? Eu penso assim, o vizinho, a família, o mundo, não deveria, mas pode até ser, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que passam por situações difíceis e, às vezes, até a mãe, o pai fala, não, nada disso, minha filha. Então, finge que não vê, porque não quer lidar com a questão, porque é muito sensível, né? Então, eles podem até escolher, né? De certa forma, não se envolver, né? Mas a igreja não pode fazer isso, né? A igreja não pode, porque a igreja é o corpo de Cristo, que tem o Espírito de Deus e a palavra de Deus, né? E é Cristo agindo para libertar o seu povo da opressão através do seu corpo, usando a sua igreja, né? Não podemos ser omissos, né? Temos que ter na mente que tanto a vítima quanto o opressor precisam do evangelho, né? Eles estão nessa situação e para sair dessa situação, eles precisam do evangelho, né? Infelizmente, algumas igrejas têm se calado, escolhem não se envolver, e algumas até se justificam sobre os termos. Não, tem que ser cauteloso, temos que ser zeloso. Pode ser que não seja bem assim, às vezes não acredita na vítima, né? Zelo pela vida do oprimido e do opressor seria a igreja agir, nem que fosse só para saber apurar os fatos, né? Acho que a igreja devia se envolver, no mínimo, para apurar os fatos, né? E a igreja, ela tem os recursos para isso, né? Ela tem os recursos para ajudar tanto a vítima como o abusador, a levá-los ao arrependimento, fé em Cristo e restauração da vida dessas pessoas, da fé dessas pessoas e do casamento dessas pessoas. Porque antes de restaurar o casamento, elas têm que ser restaurada a sua fé, porque uma mulher sob opressão durante muitos anos, ela tem um dano considerável na sua identidade, na sua fé, né, em acreditar que Deus é bom, que Deus se importa com ela, né? Ela acha que ninguém se importa com ela. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que restaurar a vida dessas pessoas, a fé dessas pessoas, e depois, como consequência, o casamento será restaurado, né? Então, a igreja não pode se calar. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho desgastante, requer tempo, não é agradável para ninguém, nem para o pastor, nem para o conselheiro, nem para o opressor, nem para o oprimido, nem para as pessoas envolvidas. Não é agradável, mas é uma ordem, é um trabalho sacrificial, né? Movido pela obediência a Deus, por amor às pessoas e por gratidão ao que Deus fez por nós, né? Cristo na cruz, né? Então, eu acho que pastores e líderes, se vocês nunca lidaram com isso, né? Com certeza deve ter na sua igreja. Adquiram esse livro da Fiel. É um guia prático sensacional para líderes e pastores. E traz uma sensibilidade. Cada detalhe tratado ali, né? Foi uma mulher que escreveu. E busquem esse conhecimento para ajudar essas pessoas, né? Que estão aí, né? São suas ovelhas. E quando você fala, né, sobre isso, Cris, e é uma realidade inegável, que as mulheres elas sofrem muitas vezes caladas, né, quietinhas. Às vezes elas estão até nos assistindo aqui hoje, ou virão assistir ainda. Tem medo de falar, tem medo de se abrir, tem medo de, sei lá, buscar ajuda. O que você poderia deixar de recomendação para essas mulheres? Que você fala para mulheres ou que estão sofrendo, ou que sabe de alguém que está sofrendo? Que orientação que você faria para essas mulheres? Olha, eu diria assim, não sofra sozinha. Busque ajuda, né? Às vezes o medo é de se expor, às vezes o medo é de ninguém acreditar nela, às vezes é porque ela pensa não vai melhorar, ele se arrependeu, pediu desculpa, daqui para frente vai melhorar. Não vai melhorar. Se Deus não
entrar no negócio, não vai melhorar. Então, busquem ajuda. Busquem ajuda. Tomem essa decisão. Eu vou me expor. Uma pessoa de fora vai analisar até onde o que eu penso é verdade e acontece, vai averiguar os fatos à luz das escrituras. Uma pessoa que Deus separou para fazer esse trabalho, e quando Deus separa, Deus capacita, né? Se você está inserido em uma igreja, procure ajuda na sua comunidade de fé, que é o corpo de Cristo. Procure seu pastor, procure se submeter a aconselhamento, discipulado. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre, né? Todo o corpo é afetado de alguma forma, né? E a igreja é o corpo de Cristo. Então, busque essa ajuda na sua comunidade mais próxima. Se a sua igreja não tem aconselhamento bíblico, ou se o seu pastor não demonstrou interesse em te ajudar, ou não acreditou em você, não desista. Não desista nunca, sabe? Porque Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Busque ajuda no corpo de uma forma mais ampla. Se você não encontrou na sua comunidade próxima de fé, busque de uma forma mais ampla, né? A gente tem muita possibilidade hoje online, né? Tem o Ministério da Cleo, tem outros, tem pastores que fazem isso online, né? Tem a BCB, que tem conselheiros em todos os estados, né? Busque ajuda. Você está numa situação, a sua visão está distorcida, você não sabe mais no que acredita, não sabe mais o que é real, o que não é. Busque ajuda, busque uma pessoa que vai ver de fora, aos olhos da Escritura, orientado pelo Espírito Santo, e vai poder te ajudar. Então, não desista. Busque ajuda. Não fique sozinho. E uma outra coisa que eu diria, ore, leia a Bíblia, se expõe à palavra de Deus o máximo que você puder, né? Porque Deus vai falar ao seu coração. Busque aprender mais do Senhor e procure alguém disposto a obedecer ao Senhor e caminhar com você. Não fique sozinha com sua dor, porque ela vai te consumir. E o pior, ela vai acabar com a sua vida, né? A dor, ela vai definhando a nossa fé. A gente vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E isso vai mexendo no nosso relacionamento com Deus. Então, se livre desse mal e restaure a sua fé no Senhor e cresça, né, em graça, né, no conhecimento do Senhor. Se você pensar assim, olha, eu estou sozinha, ninguém se importa com a minha situação, ninguém pode me ajudar, eu quero te lembrar de uma promessa do nosso bondoso Salvador, porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim, né? Então, se ninguém se importa, eu quero te dizer uma coisa, Deus, Criador do universo, ele se importa, ele se importou, ele vê a sua dor, ele vê todas as vezes que você chora sozinha. Eu gosto de um versículo de um salmo de Davi, que eu não vou lembrar agora o salmo, mas ele diz assim, o Senhor recolhe as minhas lágrimas do seu odre. Deus recolhe, Deus sabe, né? E Deus está com você, porque ele prometeu que nunca ia nos deixar sozinhos. E ele se importa, né? Deus vê o seu sofrimento e vai te livrar, usando a sua palavra, o Espírito Santo e a sua igreja. Não desista. Vá procurar ajuda. Porque, assim, o final, Jesus já garantiu. Jesus vence no final. Jesus venceu e vence no final. Então, busque ajuda, busque Deus e o Senhor vai te libertar dessa opressão. Amém. Até porque aqui, né, o tempo é passageiro e a gente sabe que na presença eterna a gente vai ficar livre de tudo isso, né? Então, vale a pena buscá-lo, né, hoje. O Cris, como a gente também tem uma proposta, né, de orientar, direcionar as mulheres que estejam passando por essa situação ou ajudar alguém, você tem redes sociais, você pode oferecer ajuda, algum suporte. Se você tiver, você pode ficar à vontade para divulgar, tá bom? Certo. Ok, eu estou à disposição, né? Faço parte do Ministério da Cleo agora também, né? Estou com o módulo do Ídolos do Coração, que a gente iniciou hoje pela manhã. E vocês podem me procurar no Insta, crispinho.adv. Né? Me segue lá no Insta, pode me mandar mensagem por lá.
A Cleo vai abrir a caixinha de perguntas, né? A gente vai respondendo aí. E com recursos, com questão a recursos, eu queria indicar também o Instagram do Pastor Sacha, Sacha Mendes, tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Deezer, tem no Spotify, porque ele tem playlist de séries sobre ansiedade, sobre temor a homens, sobre iras, com temas específicos, né? Então, eu queria indicar que é um bom material, são lives curtas de 15, 20 minutos, né? Mas são em séries, ele usa uns livros que ele cita lá como base também, e eu acho que é um bom auxílio, né, para as pessoas estarem ouvindo. E é Sacha Mendes, as redes sociais dele, eu também gostaria de deixar, né? E a gente está sempre postando algumas coisas lá. A Júlia, da nossa equipe, ela está colocando, né, o teu perfil de Instagram e também o do Sacha. E eu também quero abrir aqui um acesso, né, no link, na bio do meu perfil, também tem o link, que se você precisar de ajuda, seja nessa questão de abuso, se você quiser conhecer mais o Evangelho, saber mais sobre Deus, se você quer ser discipulado, se você inclusive quer ter acesso também, é o outro meio de ter acesso com a Cris Pinho, acesse esse link que está na bio, você vai ser direcionado para a nossa equipe, que está super preparada para acolher você, receber você, ajudar no sentido de te dar um direcionamento, tá? O que é mais indicado ali para você. Então, fique à vontade também, né, para acessar. Então, quer dizer, a gente está abrindo aí as condições, as formas, né, oferecendo recursos para que você saia dessa condição, caso você esteja, ou ajudar alguém, tá bom? Que a live de hoje, queridos, tenha contribuído, né, nesse sentido, no sentido de ajudar você a identificar essas situações de abuso no casamento, e também uma compreensão bíblica, tá? Sim, Ju, a live vai ficar gravada, nós vamos deixar, porque às vezes outras pessoas vão querer também ver, né? Então a gente vai deixar gravado assim. Que você tem então essa compreensão bíblica, né? Dentro de uma perspectiva que Deus tem em relação ao que você está enfrentando, tá? E eu quero dizer que se você também precisar de ajuda, como a gente já disse, né? Você pode procurar o aconselhamento bíblico e, se possível, acompanhamento pastoral, como a Cris muito bem colocou e apontou. Estamos aí à disposição. Agradeço a presença de vocês do Instagram, de vocês do YouTube que nos acompanharam. Perceberam que é um material rico, esse é o primeiro de uma série de lives que nós estaremos fazendo, nós vamos estar depois falando sobre outros temas na questão do abuso, tá? Então, que você fique atento e que a gente possa crescer em conhecimento e graça juntos. Se tiver pergunta, a gente vai estar fazendo depois, abrindo depois a caixinha de perguntas. Nosso agradecimento a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, tá? A você, Cris, e a todos vocês que estiveram e estão aqui conosco. Um forte abraço e até a nossa próxima live. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.